Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui meio fora de fase para conferirmos a estreia da segunda temporada da série Loki, produto da Marvel dentro da Disney Plus. Pois bem, pessoal, chegamos a um número bastante redondo, 10. 10 séries já oferecidas pela Marvel aqui dentro desse sistema de streaming conhecido como Disney Plus. Outrora muito esperançoso, né, que ofereceria grandes produtos, só que não, a coisa foi degringolando, né? Aliás, um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo aqui, eu revi a minha resenha a respeito de toda a primeira temporada, que aliás eu deixo aqui em cima o link para você conferir o que eu falei a respeito de todas as minhas expectativas ou conclusões, na verdade, né, de tudo o que aconteceu nessa série relacionada ao grande personagem Loki. Lembrando, né, Loki foi a terceira série dentro dessa levada de produtos para a TV, né, longe lá dos campos vitoriosos da telona, no cinema, né, aqui dentro do serviço de streaming foi outra pegada. No começo, como era a terceira série, lembrando que a primeira foi o WandaVision, depois veio Falcão e o Soldado Invernal, e bom, digamos que sim, a gente ainda estava naquela esperança de, caramba, sempre teremos produtos diferenciados, né? A cada nova série, uma pegada um pouco diferente, digamos assim. Então a gente estava meio que na expectativa ainda do que pudesse acontecer, de fato. E sim, Loki, lá na sua primeira temporada, colocou para nós, fãs, aquela sensação de que, tá, é aquele personagem que morreu lá nas telonas, né, no universo do cinema, né, mas ele tem uma outra vida, então, na sua própria série, vai ser interessante, vai, né? Acabou não sendo muito, né? Não vou dar spoiler a respeito do que eu falei lá na minha resenha, mas, de novo, dá uma olhada no link aqui em cima e confere o que eu achei no final de tudo aquilo. E bom, depois do Loki vieram mais outras séries. Estamos na 10ª então, né? Vieram mais outras 6. Aqui nesse ano tivemos já Invasão Secreta, que foi uma das piores séries da Marvel, com certeza. Na minha opinião, ela só perde para a Mulher Hulk. Com certeza é a pior de todas, porque a Mulher Hulk, na verdade, ela é ruim, muito mal feita, mas ela tem um agravante que ela ofende nós, os fãs desse produto, né, das séries ou dos filmes de super-heróis. O Invasão Secreta, ele também é uma bela de uma porcaria, mas não chega a ofender a gente de fato, né, apenas mal feito, é um produto realmente ridículo. Loki na sua primeira temporada foi mais ou menos. Então a gente não espera lá muita grande coisa para essa segunda temporada, porque o esquema da primeira temporada sempre foi envolver toda a narrativa em grandes mistérios, que na verdade resultavam em pouquíssima coisa de fato, de concreto. E basicamente o que a gente pode dizer a respeito da abertura aqui da segunda temporada é a mesma coisa, mistérios. Sim, aquela coisa tipo, o que está acontecendo, né? Sim, é um movimento bastante agitado, você fica, né, ali empolgado, caramba, como é que ele vai se virar? No caso, o Loki, antigo vilão, que agora virou um mocinho, né? Mas ele tá lá todo se retorcendo, né? Ele fica pulando de épocas para lá e para cá, ele vai para o passado, vai para o futuro, volta ao presente e querendo falar alguma coisa. Para falar a verdade, você prestou atenção que no fundo ele não fala direito lá para o Mobius o que é era o problema? Tá, ele resolveu, né? Que ele tinha pendenga, né? A sua grande missão para a primeira temporada foi resolvido, mas ele não consegue passar para o Mobius exatamente, né? Ele também está preocupado com a Sylvie, né? Só ele que está preocupado com a Sylvie, porque nós, fãs, está pouco se lixando. Aliás, né, ela quase não aparece, aliás, ela não aparece no episódio inteiro, ela só aparece lá na cena pós-crédito, que é um grande de um alívio, né? Outro personagem que não aparece por aqui é a Ravena, como é que é o nome dela? Nossa, esqueci, que era juíza, não lembro o nome dela. Bom, vai aparecer aqui, Ravonna, acho que é a Ravonna, né? Acho que é isso. Ela simplesmente não aparece. E a gente tem a expectativa que ela será a vilã da vez, ou algo meio parecido com isso, não sei para falar a verdade. O que vale é que esse episódio de estreia, ele tem digamos, um fecho do que a gente tinha lá na primeira temporada. Se você reparar bem, esse episódio aqui, ele é praticamente um filler. Ele não põe a história para frente.
De fato, ele só fecha o que nós tínhamos ali incompleto ao final da primeira temporada. É um episódio que só tem o objetivo de resolver o problema ali que o Loki tem, de ficar pulando para lá e para cá no tempo, e meio que não tem mais nada. Sério, é uma enrolação, é uma encheção de linguiça tudo que temos aqui nesta abertura. Não tem nada de interessante. Claro, você está todo empolgado, querendo ver mais do Loki, é um personagem bom, se bem que eu tenho uma opinião a respeito do Loki, deste novo Loki, porque esse Loki aqui não é o mesmo Loki que a gente conhece lá do cinema. Quer dizer, é, mas também não é. Por quê? Bom, está explicado lá na minha resenha a respeito da primeira temporada. Falando na primeira temporada, né? Todos os 6 episódios lá da primeira jornada, eu comentei cada um deles. Eu também deixo aqui em cima a playlist onde você encontra tudo o que eu falei a respeito de cada uma das sensações semana a semana. Sim, também na segunda temporada teremos mais 6 episódios, ou seja, já faltam 5, tá quase acabando já. E com certeza a história da vez só vai começar no segundo episódio na semana que vem, porque este aqui foi apenas e tão somente um fecho para aquilo que havia antes e começar uma nova situação. Bom, temos lá o personagem problemático, né, do Kang, né, aquele que, como é que é o nome dele na primeira temporada? Aquele que permanece. Mas é claro, todo mundo sabia que ele era o Kang, né, que depois apareceu lá no filme do Homem-Formiga e Vespa, né? Quantumania. Eu confesso para vocês que eu não assisti o filme e tenho a sensação que eu não perdi nada, porque simplesmente a Marvel meio que acabou. Ela não tem, sabe o quê? Muita gente fala que o gênero está desgastado, o gênero de super-heróis. Não, não é esse problema. Todo mundo quer ver ainda histórias de super-heróis. O problema é que nos últimos anos a Marvel está numa ribanceira. Na verdade, depois de Ultimato, ela não fez mais nenhum produto decente no cinema e também na TV, tirando, claro, o filme do Homem-Aranha e depois, agora mais recentemente, o filme do Guardião das Galáxias, a volume 3, né? Tirando esses 2 produtos, tudo foi uma coisa mal feita. E no fundo, tudo que tem aqui na TV, a partir justamente de Loki, começou a também ir para a ladeira abaixo, tirando o What If, que foi a série animada, né, que também vai ter uma continuação agora. Eu acho que esse ano, ou já empurraram para 2024, não lembro agora. Tem a Echo para estrear também, quer dizer, a Echo eu acho que já foi até cancelada. Quem quer ver a série da Echo, né? Mas eu ainda aposto que a animação What If, segunda temporada, vai ser interessante também. A primeira eu gostei, tem gente que torce o nariz, mas eu gostei. No geral, como um produto que tem sim um começo, meio e fim, né? Um começo parece que não é o que vai acontecer, mas é um produto que sim tem um grande arco. Vamos ver o que eles vão fazer na segunda temporada. É a única coisa que eu tenho expectativa ou interesse de fato. E tocando nesse assunto, eu não estava muito animado para ver a segunda temporada de Loki, não. Que na verdade era a primeira das todas as séries já apresentadas que tinha assim uma cara de ter uma continuação. Porque o WandaVision era uma situação isolada, né? Não tinha como continuar uma série, uma segunda temporada. Mesma coisa para Falcão e Soldado Invernal. E as demais séries também, ela não tem aquela pegada de ter uma continuidade. Mas Loki não. Ela já acabava num ponto onde dava uma expectativa que tudo aquilo ali precisava de uma continuidade, porque não estava de uma maneira que a gente pudesse já esperar que algum filme pudesse pegar aquele gancho e dali continuar a aventura de Loki. Não, mesmo porque lá no universo do cinema, o Loki provavelmente ele nunca mais vai aparecer. De novo, aquele Loki, porque esse daqui não é o mesmo. E sim, ele está do mesmo jeito que a gente viu no final da temporada passada. Uma coisa meio apressada, né? Querendo ser herói, mas também todo com o freio de mão puxado, porque ele é todo ali, não sei, esquisitão, do mesmo jeito que o Mobius. Aí você repara, peraí, a personalidade desses 2 personagens é quase igual a de todos os outros homens aqui presentes, né? Apareceu lá aquele personagem que é o... não vou lembrar, tá aqui o nome dele, que é um dos pessoal lá da ATV e o AVT, TVA, tá, enfim, é lá do sistema, né, da burocracia da linha temporal. Ele aparece mais uma vez aqui, mas tivemos personagens novos, como aquele outro Hunter, né, outro caçador, né, o X5, né,
Teve aqui também o que dá o título, aliás, ao episódio, né? O Ouroboros, que é um sujeito que está lá para lá de 1000 anos ali dentro daquela instituição temporal, né? É um personagem assim meio para fazer gracinha praticamente. Ele também não serve para muita coisa, né? Vamos combinar. Mas se você pegar, sim, todos esses personagens, esse novo caçador, o X5, o Ouroboros, você percebe o outro que apareceu, fugiu realmente o nome dele, né? Todos os três, e mais os protagonistas, que é o Mobius e também o Loki, você percebe que é um bando de homem tapado, né? Todo o comportamental deles é de abobados, não sei o que eu estou fazendo, mas eu preciso fazer alguma coisa, principalmente a dupla protagonista. Enquanto isso, as mulheres têm voz, têm presença. A B15, que ela já tinha um destaque interessante lá na primeira temporada, ela aqui ela ganha mais ainda. Ela que fala, lá quando estão lá naquela reunião, junto com os outros, as outras, aliás, né, representantes ali da parte dos caçadores, né, porque ali não são juízes, né, são caçadores, são os postos mais altos, né, o alto escalão, né, são duas outras mulheres, todas poderosas ali, inclusive uma parece ser, acho que é a mãe lá do X5, né, não foi isso que eu entendi? Acho que foi, é por aí. De novo, a gente sente, né, aquele poderio feminino por aqui. O que é isso? Na verdade, é apenas a ideologia que foi fazendo com que todas as séries da Marvel fossem ladeira abaixo. Essa necessidade dos produtores, roteiristas, em fazer essas imposições, né? Colocar as mulheres fortes em detrimento, né, da posição dos homens, que todos têm que ser capachos ou abobados, que é o que todos os 5 homens aqui presentes são. Todos eles não têm força, eles não têm personalidade, mas o mulherio está lá em cima, forte, liderança absoluta, né? Dando ordens para lá e para cá. Ou seja, com uma abertura nesta pegada, você já consegue perceber que daqui para frente, os próximos 5 episódios também será difícil. Uma degustação muito dolorida, sabe? Vai descer, não vai descer direito pela goela de maneira suave, mas não mesmo. Principalmente porque, claro, no próximo episódio, aí sim, Sylvie vai começar a dar suas caras. E já tinha visto em trailers daqui da segunda temporada que ela ia aparecer como uma atendente do McDonald's, e isso realmente está sendo efetivado ali na cena pós-crédito, que ela chega, né, justamente numa loja do Mac, e em 1982, né, está marcado lá a linha temporal, né, a era onde ela se encontra, né, e o que vai acontecer aí? Agora ela vai começar a ser o que ela quer ser. Basicamente é isso que foi vendido ali para ela naquela situação. Mas o que tem de interessante, de fato, foi a cena final do episódio, onde o Loki estava naquela situação, né? Bom, só para dizer qual era o arco, né? Ele precisava salvar lá toda a linha que estava se ramificando de uma maneira excessiva e tudo ia romper, tudo ia ser destruído. Aí o Ouroboros tem uma ideia, porque na verdade foi o próprio Loki que foi ao passado, falou com ele, aquela coisa meio chavão de produtos de ficção científica, né? Mas aquela salada toda acelerada, uma certa confusão, toques de mistério para lá e para cá, mas na verdade é só para fazer uma ceninha de ação, que é até interessante, né? Quando tá lá o Mobius naquele traje que tem aquele tubo enorme, o que é aquilo ali? É o duto de ar para ele não morrer sufocado? É bacana, o visual é interessante, né? Então tem aquele conflito, aquela tensão, será que eu vou conseguir? Será que Loki vai conseguir, né, se autopodar? Porque ele justamente na hora que ele precisa fazer isso, ele tem mais uma vez aquela torção lá, né? E ele vai para algum outro lugar. Enfim, ele acaba indo para uma posição futura, né? Porque ele vê aquela palavra, né, que o Mobius tinha colocado lá na sujeira do computador, né? Enfim, ele sacou que ele estava no futuro, né? Bacana. É bom isso aqui porque não precisa de uma certa explicação, né? Parar, dizer, eu estou aqui no futuro. Não, ele consegue sacar só por um detalhezinho do cenário, digamos assim. E naquela situação ali, ele acaba depois andando no corredor e ouve
um telefone tocar, uma coisa meio esquisita, é um toque de mistério, talvez vai ter alguma explicação? Creio que sim, porque a cena final do episódio, ela tá numa situação futura, a gente não chegou perto disso, né? Então a gente vai ficar imaginando como aquela cena vai ser construída ao longo dos próximos episódios. Será que no próximo já resolve tudo, ou a gente vai precisar de outros para entender aquela cena final? Interessante, né? Ele fica atraído pelo toque do telefone, aí o elevador ou é uma porta de uma sala que se abre? Me pareceu que era mais fosse um elevador, né? Porque a Sylvie parecia que estava meio uma posição mais baixa, né? E ela finalmente encontra, né? Ela fica até meio sorridente, né? Ou seja, provavelmente os dois estão se procurando durante muitos episódios, até a cena final, talvez lá no último aqui da segunda temporada. Mas o que vale interessante é que ela fica meio contente de ter achado finalmente o Loki ali meio não entendendo direito, porque ele ainda está meio que hipnotizado, né? O canto da sereia é o canto ali do toque do telefone, e de repente ele é podado por trás, ou seja, quem é que no fundo poda ele, ou seja, liquida com a sua existência? Quem foi que fez isso? Um outro Loki? Ele mesmo? Quem sabe nessas viagens temporais foi ele mesmo que fez isso com ele. Ou foi a Sylvie, que também estava ali atrás, numa outra viagem temporal. Ou seja, é um ganchinho que foi dado para, digamos, o próximo episódio, digamos, 2 episódios, ou aí talvez não seja interessante realmente ficar até o último, porque eu acho que seria muito pouco. Na verdade, a gente precisa ser apresentado ao vilão ou à vilã, não sei direito. Me parece que vai aparecer outro Kang também, né? Que já apareceu lá no Quantumania, parece, né? Pelo que eu pude ler, né? Eu preciso ver Quantumania antes da temporada 2 acabar. E resumo da ópera. Vocês viram, eu nem dei atenção ao que aconteceu nesse episódio, porque simplesmente eu mal me interessei. Ele estava acontecendo, estava o corre-corre para lá e para cá, clima de mistério, clima de tensão, aquele clima de, caramba, o que vai acontecer com todos ali? Eu não estava importando com nada, para falar a verdade, porque eu saquei logo de cara realmente que aquilo ali era pura encheção de linguiça. Esse episódio ele já era um filler desde o comecinho, né? Ele já vendia, ele se vendia como isso de uma maneira bastante rápida. Por isso que eu mal prestei atenção no episódio, porque eu já tinha a sensação que a história só vai começar na semana que vem. Ou seja, esse episódio aqui é decepcionante, vamos combinar. Na comparação com o primeiro da primeira temporada, a gente tinha aquela expectativa, porque a gente não sabia exatamente nada do que a história poderia se comportar, como ela podia se desenvolver, porque a gente só tinha a informação que Loki saía lá de um filme dos Vingadores, porque ele conseguiu achar uma saída, aquele Loki primal, né? Loki mais vilão, né? E então a gente tinha sempre a expectativa que tudo, sim, estava num caminho interessante, pelo menos na nossa esperança. Agora que a gente já sabe como acabou, né, a primeira temporada, que na minha opinião foi fraca, sei que muita gente gostou bastante, mas eu aqui de partida não tenho expectativa nenhuma, para falar a verdade. E eu sei que quando a Sylvie começar a se destacar, quando o B15 também começar, quando a ex-juíza Ravena, não lembro o nome dela, Deus, a senhorita Minuto também, e com certeza outras personagens vão aparecer também, né? Tem lá o X5 e sua Bubay, né? Vamos ver também o que vai acontecer. Me parece que é um personagem que vai aparecer, né? Com mais frequência. Ou seja, não tem nada interessante. Eu não tenho expectativa nenhuma. Eu não estou interessado, para falar a verdade. Só vou assistir porque, digamos, tenho a obrigação de fazer as resenhas por aqui no Imantado Nerd. É isso, pessoal. Esse episódio aqui foi desinteressante. E a nota que eu posso dar para ele é exatamente algo abaixo da média. Sim. Nota máxima aqui é 5 asteriscos. A média é 2,5 asteriscos. Abaixo da média, então, eu vou colocar 2 asteriscos. Porque simplesmente esse episódio aqui é filler. Ele não serve para nada. Fecha o que tinha lá na primeira temporada, mas de fato a história só começa semana que vem. É a minha opinião. Coloque nos comentários a opinião de vocês a respeito
desta grande e aguardada, tão esperada estreia da segunda temporada de Loki. É isso.